Ai, gente, hoje eu vou fazer uma introdução bem rapidinha que eu quero tempo no vídeo para poder bater com bondade. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é um banheiro para as trans. Eu vou logo avisando que eu tô bastante pistola e isso pode transparecer no vídeo. Desde o dia 3 de janeiro, a gente tem aqui circulando no Brasil um vídeo que me pegou muito de sobressalto, me deu refrego intestinal e todos os outros bordões que eu uso aqui no canal. Moçadinha, o que aconteceu, né? Aqui eu não vou falar dos Estados Unidos fazendo atentado terrorista em qualquer lugar que tenha descoberto poços de petróleo, não. Eu vou falar mesmo da nossa comunidade LGBT, que é mais, nossa inserção na sociedade e parece que a roda do tempo está voltando para trás assim em velocidade recorde. Lana Helen, uma mulher brasileira trans, foi retirada de um banheiro feminino público dentro de um shopping em Maceió. Aliás, o Shopping Pátio Maceió. Um shopping de classe média, média alta, que impediu essa ex-funcionária de utilizar o banheiro feminino. Ao receber o vídeo da minha timeline, né, e podê-lo assistir através das redes sociais, eu me deparei com uma mulher trans enfurecida, né, pedindo por uma espécie de justificativa, né, ou resposta de por que ela não poderia usar o banheiro feminino daquele shopping. Logo em seguida, um novo vídeo chega até a gente nas redes sociais, no qual ela está numa praça de alimentação pedindo para que a polícia seja chamada porque ela quer explicações sobre o que está acontecendo ali. Esse vídeo vai se desenrolar num show de horrores até o momento em que 2 ou 3 ou 4 seguranças do shopping a arrastam à força da praça de alimentação aos sons de vaias e comemorações com o fato. Se esse vídeo não for o suficiente para te fazer repensar a sua humanidade ou que horas são nesse mundo e como a gente chegou nesse ponto de crueldade em que pessoas comemoram que uma mulher trans foi arrastada para fora de uma praça de alimentação num shopping center depois de ter o seu acesso a um banheiro negado, eu peço que você olhe os seguintes vídeos na seguinte ordem. O primeiro é da Luísa Marilac, que ao acordar de manhã e receber esse vídeo, gravou às pressas uma resposta. E ao tentar contar pra gente de casa como era a vida dela de mulher travesti tentando usar os banheiros, Luísa Marilac chora sem conseguir completar as frases sobre como é tentar usar um banheiro e ser arrastada à força para fora dele. Maria Clara Spinelli, que é atriz, que tem um nome, que tem seguidores e um canal aqui no YouTube, também contou sobre as experiências dela de tentativa, ou melhor, de trauma da tentativa de utilizar banheiros públicos. Por fim, um vídeo de uma amiga muito importante para mim, Margot Tognon, que compartilhou no seu IGTV uma reflexão usando o filósofo Paul Preciado para discutir o estatuto do banheiro. Quais são os interesses em voga e qual tipo de ideologia vem sendo atendida quando banheiros masculinos são desenhados de uma certa forma e banheiros femininos de outra? O que significa que uma mulher trans foi arrastada para fora de uma praça de alimentação, foi impedida de usar um banheiro dentro de um shopping? A única resposta que a gente tem é que isso significa transfobia. Lana Helen está ouvindo reiteradamente: você não é bem-vinda aqui, o seu corpo não pertence nesse lugar, não há espaço para pessoas como você entre nós. Eu li muitos comentários, né, na tentativa de lançar uma reflexão sobre esse acontecimento. E muito me choca ter visto mulheres cis dizendo que não se sentiam confortáveis com o fato de uma mulher trans estar usando o mesmo banheiro que elas. Os argumentos são os mais absurdos possíveis, aqui talvez eu vá me deter em alguns, mas em primeiro lugar eu quero falar sobre uma possível solução para esse problema, que seria banheiros especiais para pessoas trans, né? Apesar de um verniz de progresso que essa ideia possa ter,
Eu preciso aqui levantar o ponto de que não pode haver retrocesso maior do que um novo banheiro para pessoas trans. Um novo banheiro para pessoas trans é exatamente o banheiro antigo de pessoas negras. Durante os séculos 19 e 20, no mundo ex-escravagista, que precisava agora dar um jeito de lidar com esses sub-humanos de raça inferior que não poderiam usar o mesmo banheiro do que a raça pura, do que as pessoas mais humanas, do que as pessoas melhores do que eles, a gente desenvolveu sociedades que separavam banheiros para brancos e banheiros para negros. Ao discutir o absurdo de pensar um banheiro exclusivo para as pessoas trans, eu gostaria muito que você que assiste o vídeo me respondesse como é o banheiro na sua casa. O banheiro da sua casa é separado por gênero? Existe um banheiro só para homens e outro só para mulheres dentro da sua residência? Ou será que você faz parte dos ricos cafonas brasileiros que tem banheiro de empregada em casa? Uma espécie atualizada de senzala, de banheiro de serviçal, que é menor, mais sucateado e menos confortável do que o banheiro da casa grande. E aí pode ser que você me diga: não, Rita, mas no meu banheiro privado, pessoal, intransferível da casa grande, eu sei quem são as pessoas que lá frequentam e eu não estou correndo nenhum risco. O banheiro público, com a entrada de trans e travestis, representa um grande risco pra mim, donzela de porcelana. E aí eu vou falar: Anja, em que mundo você vive? Segundo o veículo Agência Brasil, com dados do governo federal, mais de 70% da violência sexual contra crianças acontece dentro das suas próprias casas no Brasil. E não é uma pessoa trans ou travesti que invade a sua casa para molestar um menor de idade ou uma criança. É alguém que já está lá dentro. Em 2018 apenas, a gente teve mais de 17.093 casos de denúncia por assédio sexual acontecendo dentro das casas dessas crianças no Brasil. E em 2019, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou dados sobre a violência doméstica. 43% dos casos de violência doméstica contra a mulher no Brasil acontece dentro da casa dessa mulher. 32% dos agressores são pessoas conhecidas e 25,9% são cônjuges ou ex-cônjuges. E, de novo, não é uma pessoa trans nem uma travesti que está invadindo a sua casa para lhe agredir, mas é o homem com quem você escolheu dividir a sua vida. Bom, a Margot Tognon, no vídeo dela, fala um pouco sobre um artigo do Paul Preciado chamado Lixo e Gênero, Mijar e Cagar, masculino e feminino, no qual ele vai se debruçar sobre como a arquitetura opera de forma silenciosa, mas discreta e certeira, como um tipo de tecnologia de gênero. E aqui eu explico. Tecnologia de gênero é um tipo de aparato que sustenta, confirma ou prescreve o comportamento que cada gênero deve ter. O design dos nossos banheiros públicos define quem mija em pé e quem mija sentado, quem mija com companhia e quem se esconde numa cabine para mijar, quem vai junto e quem vai sozinho ao banheiro, quem ocupa um espaço de pé e quem vigia as pessoas por um espelho. E aí pode ser também que alguns entusiastas intelectuais de esquerda contestem que talvez não seja a hora de discutir esse pormenor, de que esse é um típico tema pós-estruturalista, pós-modernista, e de que eu sou uma revisionista, trotskista, frankfurtiana, mas acima de tudo com a noção de que o materialismo histórico opera com a assimilação de novos conceitos. Eu gostaria de falar para vocês que transexualidade é tão antiga quanto a cisgeneridade. A partir do momento descabido de que a gente acredita que todo mundo nasce cisgênero e essa é a norma e a normalidade, a gente começa a olhar para as pessoas trans como se elas representassem um problema em si. Aqui eu estou deixando como indicação Problemas de Gênero, da Judith Butler. Não são as nossas irmãs transgênero e transexuais e travestis que precisam pedir licença para existir. São vocês, cisgênero, que deviam pedir desculpas por terem tomado delas os seus lugares. Em 1949, na França, Simone de Beauvoir publica os 2 volumes do Segundo Sexo. E a abertura do segundo volume começa com talvez a frase mais célebre da filósofa: ninguém nasce mulher, torna-se.
E pra gente que já se apropriou desse conhecimento, o que está sendo dito aqui é: ninguém nasce frágil, indefeso, sujeito a trabalho de reprodução social para ocupar os piores lugares da sociedade, receber menos pela sua mão de obra, ter o seu corpo dominado pelo outro, ficar presa sobre a própria gravidez, sair do mercado de trabalho, não ter direito à propriedade. Esse corpo que nasce com a marca da fêmea vai ser condicionado a se adaptar a esses comportamentos por uma sociedade estruturante e estrutural que é dominada por machos. Nos anos 30, na Dinamarca, a gente tem o caso da Lili Elbe, uma pintora que inclusive inspirou o filme A Garota Dinamarquesa, que vai ser lembrada como o primeiro caso de transexualidade ou de cirurgia de readequação, redesignamento sexual na Europa. De 1919 até 1933, na Alemanha, a gente vai ter o Institut für Sexualwissenschaft, o Instituto de Estudos e Ciências Sexuais, que aliás vai ser fechado e ter sua biblioteca queimada em 1933 com a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. No século XIX, também na Alemanha, em 1860, Karl Heinrich Ulrich vai se pronunciar num simpósio de medicina para todos os seus colegas sobre a existência de um terceiro sexo ou um terceiro gênero. E se ainda não tiver bom para vocês, porque eu tô falando só sobre a história da Europa nos últimos séculos, a gente pode falar sobre os séculos 18 e 17 na África e sobre a mitologia africana. Existe um orixá chamado Oxumaré, que vive 6 meses do ano como homem e 6 meses do ano como mulher. A gente pode ir para os séculos 16 e 15, quando os imigrantes europeus chegam nos Estados Unidos, no norte da América, e se deparam com os indígenas que ali moravam. Todas as tribos indígenas norte-americanas, você não me entendeu errado, todas as tribos indígenas norte-americanas tinham um entendimento de, no mínimo, 3 gêneros e até 5 gêneros sexuais e humanos por tribo. Para a tribo dos Navarro, havia a palavra Nadlehi, designando os transformados, pessoas especiais que não eram nem homens nem mulheres, mas as duas coisas juntas. Para os Ojibwe existia a palavra Niizi Nariduag, significando 2 espíritos, que hoje compõem a adequação da sigla LGBTQIA. O número 2 da sigla agora designa as pessoas de 2 espíritos, um traço de toda a população ameríndia do nosso continente. Para a tribo Lakota haviam os Winkte, machos com comportamento de fêmea, e para os Cheyenne haviam os Remané, pessoas que eram metade homem, metade mulher. Uma população que convivia entre si mais ou menos pacificamente, que não agredia o meio ambiente e que vivia sem destruir e degradar o planeta, já havia chegado no entendimento de que gênero não é binário, maniqueísta e oposto. Mas a gente não terminou por aqui não. Durante os séculos 13 e 12 das cruzadas na Europa, os cavaleiros templários franceses cultuavam Baphomet, um bode que era homem e mulher e representava o sagrado e o profano dentro e fora. Eu vou encerrar a nossa linha histórica mais ou menos há 5.000 anos atrás na Índia, quando as divindades da mitologia deles também são divindades trans. Ardhanarishvara é a fusão de Shiva com Parvati, metade homem, metade mulher. Lakshmi Narayana é a junção de Lakshmi com Vishnu, metade homem, metade mulher. Contar a história da humanidade é contar a história da transexualidade e acreditar que a norma natural e saudável é o cisgênero é só ignorância. Pensar o mundo humano como maniqueísta, oposto, diametral e dicotômico é uma burrice sem fim e uma aberração histórica. Então, só para recapitular o que eu tentei mostrar aqui e terminar esse vídeo antes que eu me altere um pouco mais, a gente falou que, número 1,
Estatística e historicamente, as agressões de mulheres cis no Brasil não acontecem por causa de mulheres trans e travestis, mas por causa de homens cisgêneros que moram com elas dentro de suas casas. A gente falou que historicamente um banheiro só para pessoas trans é voltar para o tempo do apartheid, quando existia um banheiro só para essas pessoas que não são pessoas, os negros. E a gente falou que contar a história do mundo não é contar a história da cisgeneridade, e que desde que existe o cisgênero, existe o transgênero. Então é isso. Eu espero que vocês entendam que a cisgeneridade não é o centro do universo em torno do qual tudo orbita. Até semana que vem, se eu tiver que voltar aqui, vai ser para bater mais.